Então nessa continuação aqui a gente vai editar os arquivos que foram gerados lá automaticamente pelo CubeMax, aquele monte de arquivo, né? Esses montes de arquivo aqui. E vamos nessa segunda parte aqui, vamos só modificar e limpar o projeto. Numa terceira parte do vídeo eu vou mostrar como criar o projeto sem nem precisar utilizar o CubeMax. Só que a gente vai precisar baixar os DVS Family Pack lá, né, e extrair os arquivos de acordo lá com o que a gente viu no CMSIS Core. Aqueles quatro arquivos a gente consegue baixar eles e incluir no nosso projeto. Só que não é só baixar e incluir, né? Agora que tem essa integração com o CubeMax, a gente meio tem que enganar lá o Microvision, pensando que ele gerou pelo CubeMax. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser por meio desse arquivo aqui, ó, esse stm32.cgen, que aí depois também tá oculto aqui, mas é .cgen.iayaml. Esse arquivo aqui eu vou abrir, ele abre no VS Code. A gente basicamente consegue editar tudo aqui, né? O que eu vou fazer? A gente é um arquivo parecido aí com o JSON, né? Então a gente vai editar esse arquivo aqui para poder utilizar só os arquivos principais. Então, começando aqui do início, ó, ele gera aqui for device stm32h503cbtx. Aí já faz um define, ó, use how driver. Então a gente em teoria pode simplesmente apagar isso aqui, que não vamos usar o how driver. Aí o path, aqui tem tipo uns includes, né, uns paths. Então tudo que tiver how aqui no meio do caminho, eu vou apagar, porque eu não quero nada que tenha how. E eu sei que dentro dessas pastas que tem how, nenhuma delas vai ter aqueles quatro arquivos lá que a gente viu do CMSIS, né, relacionado, que eu esqueci o nome, mas nenhum deles estão dentro dessas pastas how. Então posso apagar tudo isso aqui, ó. Antes de eu apagar isso aqui, vamos continuar aqui nessa parte, ó. STM32, CubeMax, aí driver, CMSIS, tá vendo? Já é um arquivo CMSIS aqui, ó. Tá dentro do diretório aí CMSIS. Vamos manter. Esse é STM32 CubeMax include. Vamos acessar lá na pasta para ver o que tem, ó. STM32 CubeMax. Como esse arquivo tá aqui, ó, tá a partir desse target, a referência desse, para quem não sabe, né, a referência aqui da pasta é a partir desse target, né? Então vai ser a partir desse caminho aqui, ó, target stmt2, aí depois vai ter barra stmt2 CubeMax include. Então vamos localizar esse diretório, stmt2 CubeMax, e aqui o include. Então aqui vai ter o main lá do how. Também não, nada que tem aqui importa. O que a gente vai fazer? Vai deletar então esse caminho. Eu já tenho um modelo pronto, né? Eu estou fazendo aqui o passo a passo, que é o primeiro vídeo. Mas já tem um modelo pronto do que de fato precisa, né? Que a gente vai fazer, vamos aplicar diretamente o modelo pronto só na parte 3 aqui do vídeo. Que conforme eu falei lá, não vamos nem gerar mais nada no CubeMax. Poderia até desinstalar o CubeMax se você quisesse. Então, ó, esse MX Device, vamos acessar aqui essa pasta, MX Device, não tem nada que nos interessa, vamos deletar. Não é nada que seja CMC Score lá, né? Nenhum daqueles arquivos. Aqui em Groups, tem Group CubeMax. Esse Group CubeMax, se você abrir lá o Microvision, vai ser essa pasta aqui, ó. Group CubeMax, dois pontos, CubeMax. Que é o que está aqui, ó. CubeMax. Enfim, aí lá tá aparecendo duas vezes, né? Repetido, CubeMax, dois pontos, CubeMax. CubeMax, dois pontos, Raw Drive. Eu não sei exatamente o motivo, mas a gente vai renomear o nome da pasta lá e vai funcionar. Então, ó, antes de modificar aqui o nome, ó, vamos acessar aqui o Files. Aí tem os arquivos aqui, ó. CubeMax Source Main. Podemos deletar isso aqui. CubeMax Source. Isso aqui também não é CMC Score.
CubeMX Source, STM32 deleta. CubeMX MDK Startup, tá vendo? Já tem aqui aquele arquivo CMSys, startup underscore o nome do device lá, xx. Aqui é um ponto .s, mas faz parte do CMSys, né? Que a gente viu lá que é o startup. Aí tem um arquivo system também que faz parte lá do CMSys, que é system underscore device. Aqui nesse groups how drivers, que são todos esses arquivos aqui, nenhum deles faz parte do CMSys, então eu vou deletar todo mundo aqui. Então só sobrou esses carinhas aqui. Como o nosso não é mais CubeMX, o nosso grupo aqui, nossa pasta vai ser o que? Vai ser cmsys-core, que são os arquivos core, device. Feito isso, em teoria, tudo vai funcionar. Só vou salvar. E aí significa o que? Eu salvei o arquivo, né? Significa que a gente só tem que manter esse caminho aqui, ó. STM32 CubeMX Driver, CMSys Driver. Essas pastas aqui, né? ST, STM32XX include. E essa outra pasta aqui, STM32 CubeMX barra MDK ARM start, e aí dentro dela vai ter esse startup aqui, .s. E essa outra aqui também. Então vamos acessar cada uma delas e eu já vou, antes de abrir lá o Microvision, que só de salvar aqui ele vai pedir alteração lá também, para atualizar a página, né? Só que antes de abrir lá, já vou aproveitar e deletar tudo antes aqui. Só deixar essas pastas aqui. Então eu vou voltar lá para a pasta, copiar aqui para facilitar, né? Tem que ficar memorizando tudo. Vou jogar aqui a primeira pasta, vai ser esse caminho. A segunda, que vai estar, eu vou copiar aqui igualzinho. A terceira pasta que a gente só vai ter que manter essa daqui. Opa, tá aqui. Então vamos começar por essa daqui. Podemos fechar esse arquivo que eu já salvei. Então vamos acessar CubeMX, Drivers. Depois é o que? CMSys Device ST HX, CMSys Device ST STM32HXX include. Aí dentro do include a gente pode fazer uma limpeza aqui também, ó. Por quê? Porque ele inclui aqui dispositivos aqui que não é o STM32H503. Então tudo que não for H503 eu vou apagar, que não foi relacionado, né? O que for STM32H5XX é relacionado, porque o XX poderia ser 503. Então eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e vou desmarcar os que não tem relação. Que é o que? Esse template ainda vou acessar, então não vou deletar agora, né? Esse HXX aqui pode ser H503, então mantém. STM32H5XX pode ser 03, mantém. O STM32H503XX mantém. 23 já é outro dispositivo, 33 é outro dispositivo, 562 é outro, 63 é outro, 573 é outro. System, que a gente viu lá no CMSys Drive underscore STMT2 H5, então vai manter, obviamente. Os outros aqui podemos deletar. Então, ó, todos esses arquivos aqui, essencialmente é tudo, todos eles aqui são um arquivo só, né? Poderia ser só system underscore stmt2h, stmt2 aqui seria o device, né? System underscore device. Mas a ST ela divide aqui em três arquivos. Se você abrir um arquivo desse aqui, por exemplo, ó, se eu abrir o stmt2h5xx, você vai ver que ele vai chamar esse arquivo aqui, que por sua vez vai acabar incluindo esse outro arquivo aqui, por exemplo. Como o vídeo é limitado, né, não vou poder ficar abrindo todos os arquivos aqui para mostrar tudo, mas só para vocês verem aqui, ó, o que eu falei, ele vai incluir o STM32H503XX. Tá aqui, ó.
Se tiver definido H503xx, que a gente viu lá naquele arquivo, tem um define lá. Então ele vai incluir exatamente o stmt2h503xx.h, que é esse arquivo aqui, header file. Não é um arquivo C, é um arquivo header, que é o .h então. Ok, então se vocês quiserem, né, eu recomendo abram esses arquivos aqui, porque são poucos arquivos, né? E eles são arquivos CMSIS. Um outro vídeo eu vou estar abrindo, mas só para mostrar o que vai ser utilizado, né? Fora isso, é importante você estar acessando aí depois para entender um pouco como é que funciona. Mas vai ficar mais claro quando a gente limpar essa pasta aqui, né? Então eu vou acessar aqui o templates, vou fazer uma limpa também. Ó, nenhum desses aqui, ó, tá relacionado, então eu posso excluir a pasta inteira. Então eu vou voltando aqui um por um. Volta. Pronto, a gente está em device, o resto pode deletar tudo aqui. Só vai ficar o device. Vou voltar mais uma. How drivers delete. Drivers. Aí antes de deletar aqui, vamos verificar se não tem nenhuma aqui, ó. A gente está em drivers. Então essa pasta aqui é para ficar, ó. mdk-arm e o source. Então essa daqui, essa include aqui também pode deletar, esses negócios aqui também pode deletar. Então, essa primeira aqui de cima a gente já fez a limpa, agora vamos para essa de baixo aqui, ó, que é mdk-arm. Vou abrir ela aqui. Só que ela só já aponta direto para o arquivo que tem que ficar, que é esse aqui, né? Startup underscore stmt2hx. Então, hxx.s, que seria esse aqui. Então, esses dois aqui você pode deletar. Vou voltar de novo aqui em uma. Então, aqui já fizemos a limpa. Faltou o source, né? Também é só um arquivo. Então, eu vou fazer a limpa no que tiver aqui, que é o arquivo system underscore device. Esse cara aqui, o resto eu vou fazer a limpa. Só vai ficar ele aqui. Então, vamos voltar mais uma aqui. E como eu falei, o Sagem é obrigatório, né, que a gente mexeu, o resto pode apagar tudo também. Então vou voltar mais uma, ó. Então o arquivo que o CubeMax gerou, na verdade, ele só precisava ter 1.69 megas ao invés de 40. Feito isso, agora a gente pode voltar lá para o Microvision para verificar lá que ele vai pedir para atualizar tudo, né? Então vou abrir aqui, ó. Ele já nem consegui abrir a janela, já está pedindo para importar as atualizações. Clica assim. Vamos abrir aqui agora, ó. Fez a limpa. A única coisa que não ficou legal é que ele manteve aqui esse nome CubeMax, mas a gente pode renomear aqui e apagar. Vou dar um salvar. Agora é obrigatório incluir um main.c antes de compilar, né? Eu vou compilar para vocês verem que não vai dar nenhum erro. Então adicionar new item. Arquivo C. Main.c. E aqui no arquivo eu vou escrever um código básico. Então eu adicionei aqui esse código básico, né? Que foi o que é obrigatório incluir o device, que é include stmt2h503xx.h. E aí eu já aproveitei que eu incluí umas bibliotecas standard C, só para testar mesmo, da linguagem C, né? E aí eu criei o int main void loop. Esse loop aqui é nada, né? Não faz nada, é só vai deixar aí que a CPU fique rodando sem fazer nenhuma função. Tá vendo que essa fonte aqui ficou minúscula, talvez vocês nem estejam enxergando, então eu vou clicar lá na engrenagemzinha da chave, né? Aqui, Color Fonts, C++, eu vou alterar de novo a fonte aqui para 12, não sei porque que não pegou, né? Próximo vídeo aí a gente vou salvar tudo e já vou compilar. Vou colocar aqui Build. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo a configuração
Eu vou refazer esse projeto aqui sem o CubeMax para mostrar o funcionamento. Mas com o CubeMax também funciona, é só tem que adotar aquela prática lá. O próximo vídeo aqui é importante porque eu vou mostrar como baixar os Device Family Pack, que são os arquivos CMSIS, né? Esses arquivos aqui, ó. Desculpa, isso aqui, ó, que a gente extraiu lá da pasta do CubeMax. Dá para baixar direto lá do site da ST isso aqui ou do Kale, do ARM Kale, né? Tem um site lá também que é da própria ARM Kale, que aí consegue baixar o Device Family Pack, que é proveniente da própria ST, né? Então, ó, o código compilou sem erro e sem warnings. E aí ficamos com o código apenas com tamanho aqui de 680 bytes, desculpa, 680 bytes. Não chegou nem 1 kilobyte. O nosso dispositivo de código, né? Nosso dispositivo tem 128 kilobytes, então aqui só tem 680 bytes. Read only data 616. Então, essencialmente, esses dois aqui seria a parte de memória flash. Então, daria 1.2 kilobytes. Read write data 0, que é memória RAM. A gente não fez nada mesmo. Adicionamos aqui um loop. Não tem dados. ZI data. Eu não me lembro exatamente o que significa. É zero initialize. Dados que iniciam, né, com zero. Eles podem ficar salvos aí na memória flash também. Tem 1.6 ou 1632 bytes. Mas esses aí aqui foi por conta dessas bibliotecas, né, que a gente incluiu aqui, ele já aumentou bastante. Mas não se preocupe com isso, né, porque essencialmente a gente vai incluir mais duas ou três aqui, que são as standards, tem que incluir. E depois eu vou mostrar como otimizar esse código, ainda dá para diminuir mais, porque o microVision aqui ele tem microlibs, né, ao invés de incluir a biblioteca standard da linguagem C, que é um pouco grande, tem umas versões aí compactas, que vai ser no vídeo de configuração do microVision que a gente vai selecionar aí para ele, vai até dar uma reduzida aqui nesse tamanho. Se não me engano, cai para 1 kilobyte só, ou 900, alguma coisa assim, 900 bytes. Mas basicamente eu já escrevi um código bem grande, não passou aí bem grande mesmo, não passou de 15 kilobytes de código e tal. Ok, então a memória, como eu disse, a memória deles e esse compilador ARM Compile 6 aqui ele é extremamente eficiente. Dá para escrever código com bastante rigor assim, né? Utilizando lá o padrão CMSIS, que é sofisticado, como se fosse um computador mesmo, só que é um microcontrolador e vai funcionar lindamente. Até porque na maioria das vezes a gente vai estar utilizando o ponteiro, né, da linguagem C e estruturas também. Mas a gente vai ver isso em detalhes depois. Então, por enquanto aqui o vídeo principal era esse daqui. O próximo é importante porque a gente não vai mais nem utilizar o CubeMax. Eu vou criar o arquivo padrão lá. Toda vez que você for criar um projeto, vocês podem lá, dentro dessa pasta aí de referência, extrair aquele arquivo .cgen lá e aplicar direto aí no seu projeto. Beleza? Até o próximo vídeo e obrigado pela atenção.